A guerra na Ucrânia entrou em uma nova fase crítica, com o anúncio feito pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de que a Rússia concentrou aproximadamente 170 mil soldados na região de Donetsk, no leste do país. Este massivo deslocamento de tropas representa uma das maiores operações militares russas desde o início da invasão em fevereiro de 2022, sinalizando a determinação de Moscou em conquistar vitórias decisivas no campo de batalha antes de qualquer possível negociação de paz. A ofensiva tem como alvo principal a cidade estratégica de Pokrovsk, um importante centro logístico e de transporte que tem resistido aos ataques russos por mais de um ano. A queda desta cidade representaria um golpe significativo para as forças ucranianas e abriria caminho para avanços russos mais profundos no território de Donetsk. O presidente Zelensky descreveu a situação em Pokrovsk como extremamente difícil, reconhecendo que algumas unidades russas conseguiram se infiltrar nas áreas periféricas da cidade. No entanto, ele rejeitou categoricamente as alegações russas de que Pokrovsk estaria cercada, afirmando que os defensores ucranianos estão trabalhando metodicamente para eliminar as forças inimigas que penetraram nas defesas. Esta operação de limpeza está sendo conduzida de forma cuidadosa para preservar ao máximo as tropas ucranianas, que enfrentam uma escassez crítica de efetivos em comparação com o exército russo consideravelmente maior. A estratégia ucraniana em Pokrovsk reflete o dilema mais amplo que as forças de Kiev enfrentam: como defender um extenso território contra um adversário com recursos humanos e materiais superiores. A concentração de 170 mil soldados em Donetsk não é apenas uma demonstração de força militar, mas também uma manobra política calculada pelo presidente russo Vladimir Putin. O Kremlin busca consolidar ganhos territoriais significativos antes de qualquer potencial mudança no apoio ocidental à Ucrânia, especialmente considerando a incerteza política nos Estados Unidos e na Europa. Putin pretende demonstrar superioridade militar inquestionável para fortalecer sua posição em eventuais negociações, impondo condições favoráveis à Rússia. Esta estratégia visa criar fatos consumados no terreno, que seriam difíceis de reverter diplomaticamente, forçando a Ucrânia e seus aliados a aceitarem a nova realidade territorial como ponto de partida para conversações de paz. A região de Donetsk tem sido palco de combates intensos desde o início da guerra, mas a atual ofensiva representa uma escalada sem precedentes. As forças russas estão empregando táticas de guerra de desgaste, lançando ondas sucessivas de ataques que visam esgotar as defesas ucranianas, através do peso numérico e da superioridade em artilharia. Os soldados ucranianos enfrentam bombardeios constantes, escassez de munição e o desafio logístico de manter linhas de suprimento sob fogo inimigo contínuo. Apesar dessas adversidades, as forças de defesa têm mostrado resiliência notável, utilizando o conhecimento íntimo do terreno, fortificações bem preparadas e táticas de combate flexíveis para impor pesadas baixas aos atacantes russos. A cidade de Pokrovsk tornou-se um símbolo da resistência ucraniana, assim como anteriormente foram Mariupol, Bakhmut e Avdiivka. Sua importância estratégica deriva de sua posição como nó ferroviário e rodoviário crucial para o abastecimento das forças ucranianas em todo o leste do país. A perda de Pokrovsk dificultaria enormemente a capacidade da Ucrânia de sustentar operações militares em Donetsk e poderia forçar uma reorganização das linhas defensivas, potencialmente cedendo território adicional. Por isso, o comando ucraniano está determinado a manter a cidade pelo maior tempo possível, mesmo diante das probabilidades desfavoráveis e da pressão esmagadora das forças russas. O contexto internacional desta ofensiva não pode ser ignorado. A Rússia está claramente tentando maximizar seus ganhos territoriais antes que mudanças políticas nos países ocidentais possam afetar o fluxo de ajuda militar à Ucrânia. Há especulações sobre possíveis mudanças na política externa americana e europeia em relação ao conflito, e Moscou quer estar em posição de força
quando essas mudanças ocorrerem. A captura de cidades importantes como Pokrovsk fortaleceria significativamente a posição negociadora russa, permitindo a Putin reivindicar vitórias concretas para justificar o enorme custo humano e econômico da guerra perante o público russo. Para a Ucrânia, a defesa de Donetsk não é apenas uma questão militar, mas existencial. Cada cidade, cada vilarejo defendido, representa a determinação do povo ucraniano de não aceitar a subjugação. Zelensky tem consistentemente enfatizado que a Ucrânia não cederá território em troca de uma paz temporária que apenas permitiria à Rússia se reagrupar para futuras agressões. Esta postura reflete o sentimento nacional de que qualquer compromisso territorial seria uma traição aos milhares de ucranianos que sacrificaram suas vidas defendendo sua pátria. A resistência em Pokrovsk e em outras cidades de Donetsk é, portanto, tanto sobre estratégia militar quanto sobre preservar a integridade moral e territorial da nação ucraniana. A escassez de efetivos mencionada por Zelensky é um dos desafios mais prementes para a Ucrânia. Apesar dos esforços de mobilização e recrutamento, o país simplesmente não consegue igualar o número de soldados que a Rússia pode colocar em campo, dado a diferença populacional entre as duas nações. Esta realidade numérica força a Ucrânia a depender de vantagens qualitativas: melhor treinamento, moral superior, equipamento ocidental mais avançado e táticas mais sofisticadas. No entanto, mesmo essas vantagens têm seus limites quando confrontadas com a pura massa de tropas russas e a disposição de Moscou de aceitar baixas extraordinárias para alcançar objetivos militares. A situação em Donetsk também destaca a natureza prolongada deste conflito. O que muitos esperavam que fosse uma guerra rápida transformou-se em um conflito de desgaste brutal que já dura quase 3 anos. Ambos os lados sofreram perdas devastadoras, mas nenhum parece próximo de uma vitória decisiva ou disposto a fazer as concessões necessárias para uma paz negociada. A ofensiva russa com 170 mil soldados é apenas o último capítulo de uma história que continua a escrever-se com sangue e sofrimento, sem um final claro à vista. A comunidade internacional observa esta escalada com preocupação crescente. Enquanto os aliados ocidentais da Ucrânia continuam fornecendo apoio militar e financeiro, há debates intensos sobre a sustentabilidade deste apoio a longo prazo e sobre qual deveria ser o objetivo final da assistência ocidental. Alguns defendem apoio incondicional até que a Ucrânia recupere todo o seu território, incluindo a Crimeia. Outros argumentam por uma abordagem mais pragmática, que reconheça as realidades militares no terreno e busque um acordo negociado, mesmo que imperfeito. Esta tensão entre idealismo e pragmatismo permeia todas as discussões sobre o futuro da guerra. Para os civis em Donetsk, esta ofensiva significa mais meses ou anos de bombardeios, deslocamento forçado e incerteza existencial. Milhares já fugiram de suas casas, tornando-se refugiados internos ou buscando abrigo em países vizinhos. Aqueles que permanecem vivem sob ameaça constante, com infraestrutura civil danificada ou destruída, serviços básicos interrompidos e o trauma psicológico da guerra permeando cada aspecto da vida cotidiana. A crise humanitária em Donetsk é imensa, com organizações internacionais lutando para fornecer assistência adequada em meio ao combate ativo e às restrições de acesso impostas pelas circunstâncias militares. O anúncio de Zelensky sobre a concentração de 170 mil soldados russos em Donetsk serve como um lembrete sombrio de que esta guerra está longe de terminar e pode ainda testemunhar escaladas adicionais antes que qualquer resolução seja alcançada.